Bom, aqui um vídeo respondendo se o notebook Dell com processador Pentium Gold ainda vale a pena no ano de 2024. Bom, vamos lá. É um notebook que você encontra na faixa de R$ 2.000, podendo variar para cima ou para baixo. Ele tem a versão com o sistema operacional Linux e aqui a versão com Windows 11. Quando eu tinha observado, não havia uma grande diferença de preço entre as duas versões. Quando a diferença de preço é muito grande, vale mais a pena pegar um com Linux e instalar o Windows à parte. Mas quando a diferença é mínima, é melhor já pegar com o Windows já instalado. Tem seus concorrentes também nessa faixa de preço, contando com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Começando, um ponto positivo a se comentar do notebook é a tela dele. Ela tem 15 polegadas e meia e, apesar de não ser Full HD, ela tem uma boa qualidade, pois é um painel WAV, que significa que ela não distorce a imagem se você olhar de forma lateral para a tela. Enquanto em notebooks mais baratos, se você mexer um pouquinho o pescoço, você já não consegue enxergar direito o que está na tela. Ainda na construção do aparelho, o seu acabamento é de plástico, porém é um bom acabamento. Ele não é premium, aquele metal ou similares, mas também não é um plástico fajuto. Por exemplo, tem cerca aqui de 1 ano de uso e não tem nenhuma marca assim de quebradiço nem nada, sendo um plástico, então é um bom plástico. Agora, indo para o teclado e emendando com a questão de trabalhos, escrita de textos e tudo mais, o teclado do notebook Dell é um bom teclado. Ele tem teclas de perfil baixa, o que significa que você, quando aperta, já tem um retorno na hora do movimento. Enquanto em teclados, às vezes de notebooks ainda mais antigos, tinha uma distância maior da tecla para o chão, ou em teclados de computador mesmo. Aqui você aperta e já tem o retorno, o que é muito bom para a escrita. E em questão de trabalhos, o notebook funciona muito bem para escrever texto, Office, Excel, todas essas coisinhas de dia a dia ele funciona muito bem. Navegação na internet, ver vídeo no YouTube, essas coisas ele faz tranquilamente com o seu processador Pentium Gold. Terminando o teclado, ele tem aqui o seu botão de liga e desliga junto nele, o que eu considero um ponto negativo, pois se ocorrer algum problema ao teclado, significa que você vai precisar trocar todo o teclado para conseguir ligar o notebook. Enquanto quando o botão é externo, mesmo que tiver algum problema, você consegue ligar ele de qualquer jeito. Mas infelizmente muitos notebooks são assim hoje em dia. Além de ser o botão de liga e desliga, ele também é o botão de digital do notebook. Você pode configurar sua impressão digital nele e utilizá-la como desbloqueio de tela, igual funciona nos smartphones Android. Comentando sobre as especificações do aparelho, ele conta com o processador Pentium Gold 7505, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bem, o Pentium Gold, começando, ele é um bom processador. Apesar de à primeira vista você pensar, poxa, um Pentium, uma coisa assim meio ultrapassada, mais antiga, este modelo, Pentium Gold 7505, em questão de desempenho, ele está muito próximo do i3 de 12ª geração de notebooks. A diferença entre eles é mínima. O que vai ter de diferença mesmo é que o clock do i3 é um pouco maior, mas uma diferença ínfima, e também o cachê, que é uma diferença também, ele é mais, mas com uma diferença pequena. Por exemplo, em questão de vídeo integrado, os dois compartilham o mesmo vídeo integrado, ou seja, você vai ter o mesmo desempenho em jogos com ambos os processadores. Sobre a memória de 4 GB de memória RAM, infelizmente hoje em dia 4 GB para Windows não é mais assim, já não roda tão bem. Você vai conseguir usar ele com 4 GB, vai conseguir, mas você vai sentir que, por exemplo, nas tarefas de dia a dia do YouTube, escrever um documento de texto, ele vai fazer. Mas se você quiser uma coisinha a mais, deixar mais de uma aba aberta, mais coisas abertas, você já vai sentir um gargalo desses 4 GB. Então se faz necessário um upgrade de memória RAM. Eu vou colocar aqui um card, que eu fiz um vídeo mostrando como fazer o upgrade de memória RAM. E vale muito a pena fazer esse upgrade. Você compra um pente de 4 ou 8 GB, é uma compra a mais, mas realmente o notebook praticamente vira outro. Por exemplo, com 4 GB ele rodava o GTA V muito mal. Com mais 8 GB
ele roda o GTA V a 30 FPS, o que, óbvio, não é 60 FPS, não é Full HD, mas é jogável, é completamente jogável o GTA V. Em questão de memória RAM, você pode adicionar um pente a mais, o notebook tem duas entradas de pente, enquanto para a memória interna dele, aí entra um ponto negativo, ele tem 128 GB de memória interna, de qualidade de SSD, porém, ele não... Você não pode adicionar outro HD, outro SSD ao aparelho. Você infelizmente ou troca o que veio com ele ou usa ele. O Windows em si já ocupa uns 30 a 40 GB. Então, desses 120 só vai ter livre uns 80, 70. Mais os programas básicos, navegador, uns 60 a 50 livres apenas. Então, um exemplo, se eu quiser jogar algum jogo nele, se faz essencial um HD externo. Porque já que ele não tem entrada para inserir um interno, você vai precisar de um HD externo para utilizar arquivos maiores nele, infelizmente. Esse é o ponto, acho, o ponto realmente fraco do notebook. Ele não tem uma entrada a mais de SSD. Comentando das conectividades do notebook, no lado esquerdo ele tem duas entradas USB e uma entrada HDMI, além do cabo que você conecta para carregar o notebook, a fonte dele. É um bom carregador, carrega em cerca de 2 horas a bateria dele. Na questão de bateria, ele tem uma boa autonomia, ela dura cerca de umas 6 horas, 5 horas, depende do uso. Se for um uso mais intenso vai durar menos, se for um uso mais tranquilo pode durar mais, mas nessa média, umas 5 a 6 horas. Ele está dentro da média dos outros notebooks no geral. Tem uma boa autonomia energética, o processador Pentium Gold. Do outro lado do notebook temos outra USB, uma entrada para fones de ouvido padrão P2 e também uma entrada para cartão SD. Continuando nas conectividades, o notebook também tem Bluetooth, o que significa que você pode conectar fones de ouvido sem fio e controles também sem fio no notebook sem nenhum problema. Em questão de Wi-Fi, ele é dual band, ou seja, ele tanto aceita o Wi-Fi de 2.4 GHz quanto o de 5 GHz. Como entrada de computador que falta nele é entrada de rede. O lado bom é que tem as duas, ele é dual band Wi-Fi, mas infelizmente ele não tem entrada para cabo de rede, infelizmente, ou seja, para usar a internet nele, só mesmo com Wi-Fi. Bom, agora comentando a questão dos jogos, bem, ele não é um notebook gamer, mas você vai conseguir sim jogar alguns jogos nele. Obviamente, os mais pesados, não esquece, não vai conseguir. Mas jogos assim da geração do PS4, do PS3, ele roda tranquilamente. Obviamente, você vai ter que configurar os gráficos e tudo mais, mas ele vai conseguir rodar sim. Neste primeiro exemplo aqui, eu estou rodando o Digimon World Next Order. Ele é um jogo do PS4 e como você pode ver, ele funciona aqui direitinho a versão dele da Steam no notebook Dell. O Pentium Gold consegue rodar ele muito bem. Obviamente você consegue ouvir que quando está jogando o cooler do notebook ele gira com mais velocidade, você percebe que ele está girando a um som perceptível, mas roda tranquilamente o jogo. Agora aqui testando o GTA V. Estou aqui usando aquele controle Logitech, também um cardzinho aqui de um vídeo dele. Bem, como vocês podem observar, o GTA V está rodando bem. Ele está na resolução que eu configurei, eu deixei a resolução dele em HD e ele roda tranquilamente a 30 quadros por segundo em HD. Obviamente não é 60 quadros, não é Full HD, mas é um gráfico bom. Na tela aqui do notebook fica legal a imagem e dá para jogar perfeitamente. Você vê que eu estou dirigindo o carro, estou acelerando a velocidade e o jogo não há queda de quadros perceptíveis no jogo. Tudo isso por causa do upgrade de memória RAM que eu fiz. Antes dele até rodava o GTA V, mas quando tinha muitos carros ao mesmo tempo, quando subia a velocidade do carro, o jogo já tinha uma queda de qualidade. O upgrade de memória RAM é essencial para o notebook rodar jogos e até para ele rodar com sobra as atividades do dia a dia. Agora aqui caminhando para a conclusão do vídeo. Bem, o notebook Dell, esse modelo você encontra ele na faixa de uns R$2.000. E se ele vale a pena, vai depender dos concorrentes que você encontra nesta mesma faixa de preço. Por exemplo, se tiver algum outro notebook, como por exemplo o Lenovo IdeaPad 3i, ele em configurações se assemelha ao Dell e tem entrada para mais um HD, o que tem uma vantagem sobre o Dell. Mas se por exemplo o Dell tiver mais em conta
e você não se importar muito com a questão de armazenamento, você sempre usar HD externo, essas coisas, pode ir tranquilamente aqui no notebook Dell. Para tarefas assim do dia a dia funciona tranquilamente e dá para até arriscar alguns joguinhos como eu mostrei neste vídeo. Bem, por enquanto a minha experiência nele está sendo positiva, não observei nenhuma falha de sistema ou de construção do aparelho, mas se qualquer coisa ocorrer eu gravo um vídeo novo, se alguma coisa ocorrer eu gravo um vídeo novo com atualização. Bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo.